quero pontuar muito brevemente aqui nesse vídeo uma grande dificuldade da vida acadêmica e da área acadêmica como um todo. Mas eu vou jogar isso aqui no lixo antes. Sou Rafael, biólogo, mestre, 6 meses, filologia, basicamente com foco em informática, análise de fatos. Essa semana eu me dei conta como pode ser complicado essa questão de não ter a clareza, né, sobre orientação e coisas do tipo. E honestamente, eu não acho nem que vai ser a primeira e nem a última vez. Em partes eu tenho uma mensagem e em partes eu tenho um desabafo. Pelo desabafo, foi uma semana difícil. Me senti muito exausto após entender que não estava sendo muito bem comunicado e não havia uma estrutura muito inteligente para o que eu precisava fazer e para o plano na minha tese. E bom, isso é frustrante, né? Pois em 6 meses serei doutor. A única parte que eu poderia dizer que, não que salva, mas que eu me sinto muito em paz, é que talvez você nem concorde com isso, mas meu ponto é: o processo de mestrado e doutorado só são grandes oportunidades para você ganhar conhecimentos, habilidades e descobrir um pouco mais da história científica. Tentar responder um pouco mais algumas perguntas. Pode ser que você não responda tantas perguntas e pode ser que às vezes você usou o doutorado para aprender você levou todo o doutorado para entender, abrir uma nova porta que você sabe como responder mais um tipo de pergunta. Talvez você nem responda ela do doutorado. Você entendeu como fazer boas perguntas e como responder essas perguntas, que vão ampliar o conhecimento, né? Pode sim ou não ter alguma parte prática, né? E aí entra a minha opinião honesta. Posso dar carteirada ou não sobre ter mestrado e já ter mais de 40 publicações e estar morando na Espanha há 2 anos enquanto tutela. Mas eu não vou dar. A minha opinião como ser humano e como eu trabalho com ciência há algum tempo é que muitas vezes a beleza do doutorado é o que você realmente aprende ao longo do tempo. Muitas vezes o documento final vai ter 1/8 do que você poderia ter feito, ou de como você poderia ter orquestrado as perguntas e 1/8 das respostas que você conseguir oferecer. Você podia oferecer muito mais, possivelmente. Tem várias variáveis, né, que influenciam nisso, mas em especial, o meu olhar é a transformação. É isso que um grande processo demanda de você. É claro, o estudo vai te levar a um outro ponto? Vai. Você tem que amadurecer várias áreas suas? Tem. E tudo isso vai acontecer. Mas é sobre o seu crescimento. É sobre entrar uma pessoa e a cada ano mudar um pouquinho, para lá no final você falar: putz, eu não sabia fazer tudo isso, eu não conseguia responder tudo isso, eu não tinha maturidade para olhar para esses problemas, tudo isso. Você não vai adquirir total maturidade, pelo amor de Deus, óbvio que não, mas você vai ganhar alguma maturidade boa, espero eu, tá? Torço por você, honestamente, torço por você, torço para que mais pessoas passem um bom processo de doutorado. Esse período meu de novembro, outubro, novembro, tá sendo um pouco, muito mais desafiador do que eu esperava. Mas é engraçado como tá diferente do que eu vivi no mestrado. Então, eu torço por ti no processo do seu doutorado, ou se você está no mestrado, eu torço por ti, beleza?
Eu torço honestamente. Cuidado com a culpa, cuidado com a comparação, porque eu tô tendo que administrar isso. E não é fácil. Eu estava fazendo isso até 20 minutos atrás e talvez eu volte a fazer daqui a 30 minutos. Pois me encontro numa situação de muita tensão e outros sentimentos negativos. Mas eu estou pensando comigo mesmo, cuidado com isso. Porque a minha vida não é esse sentimento e não é esse pequeno período de muita tensão e desgaste. E eu comecei o vídeo falando sobre transformação, porque se você sente, sim, está sentindo, nota, observa, e aí é um ponto delicado entre ser humilde e saber que não, você não revolucionou o seu campo. Você aprendeu coisas novas, talvez difíceis para você, e tá ótimo, porque a grande comparação é sobre nós com nós. Então você não sabia disso há um ano atrás, agora você sabe, e você pode ensinar, você pode discutir isso com profundidade. Você não sabe usar palavras acerca daquilo, você tem alguma boa noção daquilo. Então, se você observa isso acontecer na sua vida, já saiba, você está sendo transformado. E o mestrado tem essa função, e o doutorado também. Então, você não publicou quanto queria, publicar pelo menos é uma grande dificuldade em algumas áreas, biológicas é muito complicado em alguns quesitos, é caro, revista é paga, aí tem revista que tem qualis, mas é um grupo de pessoas que afirma que todo conjunto de revistas é predatória. Então, honestamente, é dificílimo, tá? Para quem publica, para quem não publica, talvez seja só fácil para esse 1% do país que publica em revistas que nunca foram consideradas predatórias. Outro ponto aqui para ser discutido em outro vídeo. Torço por você, confio um pouco mais sobre o seu crescimento e vamos tentar se orgulhar, beleza? Do que você batalhou até aqui. Leve em conta o que você fez e entenda que ao mesmo tempo que era o seu trabalho, obviamente, observe se você se sentiu que cresceu nisso. E é muito importante isso, observe se você cresceu nisso. É para você entrar uma pessoa e sair outra. Definitivamente. Em especial, esse processo tem que acontecer. Torço por você e torço pelo seu processo. Torça por mim, que está sendo bem cansativo emocionalmente e relativamente desgastante também fisicamente. Algumas mudanças. Torço por você, me dá um like. Fui sincero, honesto e frágil até esse ponto. Seja comigo também. Honesto e não precisa ser frágil, mas pode me dar um apoio. Que eu estou torcendo por você, torce por mim também. Um grande abraço. E esse é meu laboratório. Nos vemos. Eu tiro a luva para parar o vídeo. Agora o expediente acabou. São 19h20, sexta-feira. Não é o padrão, mas é como onde eu me encontro hoje. Adeus.